Capítulo 19. Maldição. Parte 1. No dia seguinte à visita inesperada, o visitante era aguardado com ansiedade. Demorou até que o seu corpo surgisse perante a porta desferindo batidas precisas, curtas e espaçadas. A jovem não conseguiu dormir durante toda a noite. A conversa retirou seu sono e incorporou questionamentos em sua mente. Desde a entrada do homem. Novamente acaso o olhar da jovem se tornará distante e reflexivo, muito similar a casos de anedonia. Cordialmente o homem sentou-se à cadeira. Ele esperou dela uma resposta direta à história que contou. Então ela sentou-se à cadeira e começou a passar as mãos sobre a cabeça. Os cabelos passavam entre os seus fios. Algo a consumia de modo assustador. A mente estava em passos de gritar, mas a autodefesa criava barreiras sobre ela que impediam qualquer resposta. Bem, esperava uma resposta direta sua. Mas se eu não terei, gostaria que me acompanhasse. Ó! Investigador disse, levantando-se. Espere, gritou a jovem, com lágrimas surgindo em seu rosto. O investigador retornou à sua poltrona. Eu tenho uma história para você, e é uma história triste, porém com ela o senhor encontrará todas as respostas que necessita. Olhou fixamente para o investigador. Pois bem, sou todo ouvido e amo uma boa história. Entrelaçou os dedos, posicionando as mãos à frente do seu corpo e devido a essa ação, o tronco do seu corpo inclinou-se à frente. A história começa com um estudioso holandês chamado Euralino Montriel Fonseca. Há muito tempo atrás o Brasil sofreu com diversos ataques. Nesse período era uma mera colônia portuguesa. Muitos holandeses acabaram mudando-se para o Brasil. Era um período muito cruel por diversas razões. A monocultura da cana-de-açúcar estava no ápice e então após muitos anos, a coroa portuguesa contra-atacou e retomou as terras das mãos dos holandeses. Mas muitos não podiam retornar aos seus países e agora tornavam-se alvos de caça tanto de portugueses e os senhores de engenho. A família Montriel Fonseca, que durante muito tempo foi fiel apoiadora de algumas capitanias, agora se tornará alvo, porém todos escaparam a salvo devido à ajuda de alguns quilombolas. Os acolheram em um primeiro momento, mas a insatisfação e a ira de alguns deles impossibilitou a permanência, e logo após a saída deles do quilombo a mãe dessa família contraiu uma gripe grave que a levou a falecer. O pai Martinino Montriel Fonseca e seus 2 filhos deram seguimentos em sua jornada por novas terras para viver. Após alguns anos foram para a atual capital do Império, naquele momento era o Rio de Janeiro, e lá puderam reconstruir suas vidas. Um dos seus filhos tornou-se um notório advogado, sendo enxergado pelo imperador. Nesse período, Pedro II estava em posses do cargo. O segundo filho recolheu-se entre as aspirações artísticas. Logo mudou-se para a Europa, onde novos movimentos artísticos desabrochavam como flores. A primavera. A vida do advogado era recheada de conspirações e traições. Ele não era uma pessoa de caráter, acabou alinhando-se politicamente e realizando intrigas e desavenças, e enfim ele não durou muito tempo vivo. Ao saber da sua morte o irmão, ele retornou ao Brasil e recolheu tudo que pertencia ao falecido.
o pai que se tornou o dono de um bordel enxotou o filho de sua casa e seu estabelecimento e rompendo laços. Com isso o irmão artista retornou à Europa. Esse irmão é o Euralino, o homem qual você falou. Questionou Leório. Euralino Montreal Fonseca acabou crescendo em Portugal e era fascinado por tudo que envolvia o Brasil e os seus parentes. Seu pai não lhe contava nada sobre eles. Havia se tornado um alcoólatra e mulherengo, gastava suas finanças em bordéis, apostas e bebidas. As informações que ele descobria sempre foi devido às anotações e objetos do seu falecido tio. Certa vez ele leu algo sobre as tumbas do imperador, e com isso seu encanto cresceu até o ponto de decidir pesquisar sobre isso, mas o pai o repreendeu e em excesso de fúria acertou um golpe nele. Aquele assunto não seria mais abordado entre os dois, ao crescer e torna-se um excelente cartógrafo, dedicou sua vida inteiramente a comprovar a existência das tumbas. Em uma de suas viagens teve acesso a alguns documentos que pertenciam a seu antigo e falecido avô. Conseguiu encontrar algumas peças que fortaleciam essa teoria. Juntou-se com uma britânica em matrimônio e teve 2 filhos, mas, devido a constantes desentendimentos por conta de suas viagens e decidiram separar-se, um dos garotos ficou com o pai e o outro com a mãe. Euralino acabou contraindo uma grave doença sem cura naquela época, e justamente quando havia encontrado algo que buscava há muito tempo e a localização das tumbas do imperador. Havia passado alguns anos e seus filhos não eram mais crianças ou adolescentes, eles agora eram homens. E como só um deles estava presente em seu leito de morte, soube do segredo, mas ele nada poderia fazer, sendo que o pai gastava seus ganhos com viagens, papiros e documentos antigos para descobrir tudo. Ele estava sem dinheiro, entretanto outro irmão possuía. Juntaram forças para decifrar os documentos do pai, e ao achar a localização tentavam comprar as terras, não conseguiram, tentaram diversas vezes. O proprietário das terras estava de acordo com o governo para a criação de uma cidade ali, e suas economias esgotaram, fazendo com que o segundo irmão desistisse. O primeiro irmão, Damião Montreal Fonseca, não parou, passou a vida juntando dinheiro em segredo, casou-se com uma atraente moça do leste da Espanha e tiveram uma filha e um filho.